Papo no Altar, terceira edição. Estamos de volta aí, estamos gravando mais uma vez aí com você, tá certo? Você que está acompanhando nós, e Papo no Altar já pegou, né, pastor? Já pegou, já está trabalhando aí, o pessoal já está contente, está mandando comentário, eles estão interagindo, isso é muito bom, é uma felicidade. Quanto mais você comenta, melhor, né? Melhor ainda, né? Faça a sua inscrição, dê o seu like, né? E hoje nós temos um assunto interessante, né? Para nós falar, interessante, cabuloso, cabuloso, né? O que vem após a morte. Sério, é um assunto bastante delicado, mas é gostoso nós ver que após a morte a gente tem uma esperança, né? Então, Eu acho que a gente tem uns dias pesados, uma dificuldade na vida, mas é bom nós refletir nisso aqui e ver que é como uma preparação. Isso é muito importante. olha só, você já pensou, você deve ter medo de morrer, né? Isso aí é natural, isso aí é natural. Não, Todos têm. Não fique aí apavorado, tá? Já pensou, você está lá sentadinho agora nos assistindo e dá um problema? Deus te livre, isso não vai acontecer, só estou falando. Não, você está ligado conosco. Se você deu o like, se você se inscreveu, por que vai acontecer Vai isso com você? assistir, né? Vai assistir. Exatamente, não vai acontecer nada contigo, Com não. certeza. E depois que morre, né? Isso é o fim? Será que isso é o fim? Depois que Na morre? verdade, depois que morre, a única diferença é que apaga a luz, né? Entendeu? Essa Viu? luz que brilha. Vai ligando essas coisas aí. Vamos chegar lá, vai ligando. É isso mesmo. Ó, existe céu e inferno? Com certeza. Viu? Com certeza. Como existe o bem e o mal, existe o inferno. Tá vendo? Quem escolhe somos nós. Tá vendo? Vai se ligando, você vai chegar lá, né? E o que acontece com quem morre em errado, em pecado, sei lá, alguma coisa dessa natureza? Tem chance de ir para o inferno? Querido, com certeza. Então. Por quê? É como a justiça terrena. Exato. Por que você teme autoridade se você está tudo legal? Se você está bem? Se você está caminhando segundo a conformidade da lei? Então. O céu é para quem está corretamente. O inferno é para quem é desleixado, deixou acontecer, não se corrigiu, vai pagar o preço. Você vai... Calma que nós estamos só dando a pincelada ainda, só estamos no início, só estamos dando os tópicos para você. A pessoa do nada, a pessoa morreu, deixou de existir, acabou, deixou de existir. Sai da história, a pessoa morreu, saiu da história. Para aqueles do convívio. Sim, saiu da história, certo? E isso é normal, cara, isso é normal, né? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, rapaz, isso é normal, isso faz parte da natureza. Calma, não fique assustado, isso faz parte da natureza, é assim que acontece. Na natureza tudo... Calma, nós vamos chegar lá. Você está ansioso, né? Calma, nós vamos chegar lá. E outra coisa, só tem uma vida. E só tem uma vida, só tem uma existência, certo? E só tem um tempo. É ou não é? Só tem uma vida para ser vivida. Isso é excelente, né? É importante nós ver quantas pessoas desperdiçam tempo maquinando o mal. Quantas pessoas desperdiçam o seu tempo fazendo coisas que não levam a nada. E nós só temos uma. É como que tu tens uma maçã, por exemplo, para comer o dia inteiro. Tu vai esperar a hora que mais tiveres fome, que vai tiver necessidade dela, para comer. A vida é mais ou menos isso. Tu tem que cuidar dela e ter o maior cuidado para que ela tenha a oportunidade de ser boa. E outra, exatamente, saborear, seria o certo, saborear. Outra coisa, só tem um tempo. Sim, para nós humanos só tem um tempo, porque o tempo de Deus é fora seria nosso. o tempo de agora. Nós não podemos contar com o tempo de ontem nem com o tempo de amanhã. Exato. Na verdade, o teu futuro e o teu passado e o teu futuro é o presente. O que tu faz agora vai refletir no teu futuro
e vai marcar o teu passado. O que acontece cientificamente com a morte? Vamos dar uma pincelada. Até eu tive olhando ali o canal, Você Sabia, né? Daqueles 2 gurizão lá, gente fina, né? A gente está sempre olhando o pessoal, né? E eu estava olhando, dá umas pinceladas, eles têm alguma coisa, eles falam alguma coisa sobre isso, né? Sobre a morte. Então, cientificamente, a morte física, né, é quando tudo acaba? Não. Quando o coração desliga, o coração para de funcionar, você tem 30 segundos, o teu cérebro fica funcionando 30 segundos, emitindo reações eletromagnéticas no corpo, né? Então o corpo fica se mexendo. A minha esposa é técnica em enfermagem, então é normal, a enfermeira está ali, o médico está ali, geralmente é a enfermeira que fica por ali, né? E de repente ele escuta um pum, é um pum mesmo, o cadáver solta pum, por quê? Porque o corpo relaxa, e tudo que tem dentro do corpo, ele expulsa, fezes, pum, entendeu? Até já não aconteceu de dizer assim, eu vi o cadáver se mexer, o braço se mexer, a perna se mexer, isso é natural, já acontece mesmo com o corpo humano, isso acontece mesmo, né? Que ele se movimenta. Um exemplo digamos, uma pessoa que está grávida, uma mulher que está grávida, e ela morre. Então, quando ela morre, o corpo relaxa. Então, os músculos não expulsam a criança para fora, mas os gases que estão dentro, que querem sair do corpo, então esse aí expulsa a criança para fora. E ela acaba dando à luz. É interessante, né, Raba? Interessante, mas a criança nasce sem vida. Sim, com vida. Com vida Porque é 30 segundos. A não ser que dentro desse tempo limite. Isso Entendi. mesmo, Sim. é verdade, dentro do limite. Claro que se não, porque na verdade também a criança não respira, né? Mas vamos deixar isso para quem entende melhor do que nós, né? Bom. É verdade. Então o corpo acontece isso aí. Então o cérebro fica, porque ainda não tem, né, a morte cerebral, né? E quando o cérebro morre, então, daí tudo vai para fora. Aí, depois desse processo aqui, esse processo de relaxamento, que o corpo bota tudo para fora, o que acontece? As células se desintegram, né? E começa a putrificação do corpo. Aí ele já não é mais um corpo, ele é um cadáver. Olha só como é que o corpo torna-se um cadáver, criatura. Um cadáver, meu irmão. E dizem que o cheiro de uma pessoa que está se decompondo é horrível, pior do que qualquer outro animal. Você tivesse alguma experiência assim? Sim. E é terrível. Para nós ter uma ideia, quando morre um animal irracional, dependendo da morte dele, até para nos alimentar, ele é cabível, né? Uhum. Mas um ser humano não tem condições. Para começar, a pele dele, ela fica... A própria pele fica ruim. Uhum. Mas é interessante, né, que o ser humano, pelo modo que você trata com ele, porque tratar com o animal, por mais que você goste, você tem ele como algo que você... Por exemplo, se ele vier morrer, você sabe que não depende, não é da família, não lhe faz aquela falta. Mas o ser humano, ele tem um lugar como o seu na atmosfera humana. Uhum. Então, quando um ser humano ele vem a falecer, você olha para ele e é incrível. Mas você... o que eu posso explicar? Perde a paz. Sim. Você já viu que uma pessoa morta, por mais que você contemple, ele não tem paz? Uhum. Ele não te transmite a paz, porque isso está no espírito. Quando tu olha para ele, o cadáver, digamos assim, transmite medo. Mais ou menos isso? Na verdade, ele não te dá a paz, aquela segurança que quando nós estamos juntos conversando, sei. parece que um transmite para outro a segurança, se alguém chegar para te atacar, alguma coisa, tu tem mais uma proteção. Sim. Quando a pessoa morre, por mais que ele esteja do teu lado, isso não, sim. não é transmissível. Não, entendi. Por mais que você olhe para ele já é assim, inerte, acabou, não serve para mais nada. Pronto, seria assim. Você vê que ele está distante, porque o ser humano... enquanto você avista o outro, ele lhe transmite algo que a proximidade lhe
tipo uma segurança, um para o outro. Estou sendo visto, estou sendo observado. Quando isso acontece, você chega perto de um cadáver, por exemplo, ele não transmite nada. Ao contrário, até você fica meio temeroso com ele. Sim. Por que isso? Ele deixa Por falta do espírito. Exatamente. E tu sabia que o corpo humano ele dura de 8 a 12 anos para se decompor totalmente? Totalmente. Por isso, enquanto ele está nessa decomposição, ele fica o quê? Ele fica nutrindo a terra. Impressionante, né? E fica nutrindo a terra, porque ele é pó. Na verdade, o organismo dele, ele é feito de organismo terreno. Tipo assim, ele tem zinco. Nós já falamos isso na outra edição. Alguma coisa semelhante a essa. Ele tem zinco, ele tem várias matérias no corpo dele que são orgânicas. E isso serve para adubar a terra. Tanto é que as minhocas, tem minhoca que se alimenta do corpo humano, né? Então, ele fica de 8 a 12 anos para se decompor. E os ossos levam 50 anos para se decompor. 50 anos até se decompor totalmente. É coisa tremenda. O corpo humano é fascinante. É fascinante. Volto a dizer, é natural. Tudo isso é natural. Existe uma fase intermediária quando a pessoa morre, chamada de limbo, que eles dizem, né? Ou purgatório. Um filósofo irlandês, o George Beckerley, ele quis saber como é que era a morte. Ele quis saber. Ele não sabia como é que era a morte, ele quis saber. E o que ele fez? Ele se enforcou, pediu para ser enforcado, para saber o que era a vida após a morte. E o que aconteceu? Ele só sentiu dor, só dor. Cortaram a corda, claro, né? Mas ele sentiu dor, não teve nenhuma experiência, porque não tem como ter experiência. Isso é natural. Isso é uma coisa... Nós vamos falar mais no final aqui sobre a parte espiritual. Isso aí já é mais a parte espiritual. Ninguém invoca a morte. Não consegue invocar e falar com a morte. Isso aí é balela. E o outro foi o filósofo também, que quis fazer um experimento, o filósofo francês, o René Descartes. E então ele chegou a uma seguinte conclusão, esse filósofo, de tanto estudar, né? Ele chegou à seguinte conclusão, isso tudo falando na matéria, de que quando se morre, acontece uma separação entre o corpo e a alma. Então ele disse, olha... Há uma separação entre o corpo e a alma. O corpo se acaba. Então, são coisas que a Bíblia já explicava isso aí, mas eles não entendiam, né? Ele não entendeu. Mas existe. Isso aí são as partes científicas, parte natural, que acontece mesmo, que a pessoa morre mesmo. São coisas naturais, né? O que acontece. São curiosidade das pessoas. Mas existe uma coisa importante, que é a nossa finalidade nesse canal, né? O Papo no Altar, a nossa finalidade é espiritual. Falando o que é espiritual, trazendo agora para o lado espiritual, trazendo o que acontece, né, depois da morte. Existe o céu, que o pastor já falou, existe o inferno. E uma pergunta interessante, já que estamos agora entrando no lado espiritual. Pessoas boazinhas. Só boazinha, pastor. Eu acho que tu já ouviu alguém falar assim, não, porque eu sou bonzinho, eu não mato, eu não roubo, olha só, eu não faço nenhum mal, então eu vou para o céu. Deus vai me olhar, vai dizer, não, ele é muito bonzinho, vai para o céu. Lembra o que aquele rapaz falou para Jesus? Bom mestre? Moço rico. Romanos 8, 20... Capítulo 8, versículo 22. Vamos dar uma olhadinha aqui para nós ver melhor isso aqui. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Porque sabemos, Paulo nos dizendo, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera. Viu? Então, não existe manobra. Isso que nós conversamos, que foi dito, sobre ser bonzinho, isso muitas vezes é uma falsa modéstia. Exato, a palavra correta. Ninguém pode ser bom. Existe os cumprimentos. Se você cumpre a lei,
ao pé da letra, se você faz tudo certinho, você não está sendo bom por isso. Você está exercendo um direito. Para você ser bom, porque eu tenho para mim que bonzinho mesmo é o diabo, que gosta de oferecer e te dar de mão beijada. Porque um pai que quer um bom caminho, que quer um bom deleite para o filho, ele é sério com o filho. Ele não dá nada fácil para o filho valorizar. Quando nós entregamos tudo facilmente, não somos valorizados. Deus, ele tem uma capacidade de abranger isso aqui, que quando nós olhamos para Deus com seriedade e tentamos fazer o melhor possível, Deus sabe dos nossos limites. Só que existem regras, mandamentos, ordenança, que o próprio Deus faz por causa do livre-arbítrio e para então ter essa continuação da vida pela justiça. Sim, Deus é justo. Sim, e tem uma coisa, às vezes que as pessoas dizem assim, um exemplo é assim, ó, o prefeito, o governador, o presidente, ele fez estrada, ele fez asfalto, ele fez isso, é uma obrigação. É uma obrigação fazer. A mesma coisa é uma obrigação eu não roubar, não matar. Se eu fumar, faz mal para o pulmão. Se eu beber, faz mal para o fígado. Se eu roubar, vou preso. Se eu matar, vou preso. Eu não posso fazer isso. Então, isso é uma coisa, é natural a pessoa ser boazinha, né? Mas tem gente que acredita, né? Tem gente que cada um tem um pensamento, né? Cada um tem um pensamento. Tem gente que acredita que depois da morte não existe mais nada. Não existe mais nada, né? Depois da morte. Não existe mais nada. Né? Que aqui é o inferno e aqui é o céu. Eu costumo dizer, depois o pastor faz as suas considerações, que aqui é o inferno da língua. Da língua. Eu aprendi isso aqui muitos anos atrás. O inferno da língua. Tudo que tu disser, a palavra de Deus mesmo diz. E é um dito popular, né? Que tudo que se faz, que se colhe, né? O que planta, colhe. E é a coisa mais natural, não é verdade? Eu sei que para quem conhece a Bíblia, o salmista Davi, nós contemplando a passagem de Davi, ele era um homem que Deus, segundo o coração de Deus. Uhum. E ele fez grandes façanhas em prol do povo de Deus. Deus deu tudo para ele de uma forma a conquistar. Sim. Porque Davi conquistou na guerra, na força. E ele, tirando de Saul, que ganhou tudo na moleza e não soube cumprir, o que ele faz? Quando está tudo bem, quando está tudo em paz, ele simplesmente deixa o desejo da carne se opor ao desejo da verdade, do Espírito. Quando nós conhecemos que ele desejou Batseba. Só que ele fez algo que o ser humano não deveria fazer. Agora, pois é, olha só. Hoje, se for um caso desse aqui, do Davi, hoje é considerado um crime. Não é? Sim. Pensa bem, rapaz, o cara ficou olhando para a mulher do outro lá e tal, e achou bonito. E isso que ele era amigo, né? Mas olha como passou, olha o coração de Deus. Olha aí. Então nós olhamos para isso aqui, Davi, ele começou essa mulher, mas Davi ele tinha direito de pegar qualquer mulher do reino. Só que era rei, né? Mas aqui nós vamos ver assim, ó, o marido, Urias, ele estava na guerra. Ele estava lutando pelo país. Empenhado numa batalha, empenhado em amor ao rei, à terra. O que esse homem faz? Ele cobiça a mulher e simplesmente se deita com ela. Ela não tem como fugir, porque o rei, ela não tem culpa nisso, porque o rei tem esse direito. Mas isso fica encoberto entre os homens, só que para Deus nada é oculto. E é interessante... É interessante. Deus tudo vê. Aí cabe no negócio da bondade. Exatamente. Ele teria que cumprir a lei e ele extrapula a lei. Ele agora fez a própria lei. Na verdade, um negócio escondido, né? Fez um negócio escondido. O problema mais sério aqui que nós temos que ver é que por Deus tudo ver, Deus manda o profeta Natan
contar uma história para ele. Sim, a história da ovelha, né? Essa história da ovelha, né? A história da ovelha. Esse povo deve conhecer. Deve. Mas o importante é ver a reação de Davi. Esse homem tem que morrer. Exato. Ele tem que ser morto e dar 4 vezes mais. Natan simplesmente olha para ele e disse, és tu. É interessante que aí outras pessoas, eles fazem menção da morte, como o tempo de criança. Porque quando tu é criança, rapaz, eu não lembro de nada. Eu fui lembrar de alguma coisa minha. Não lembra do teu tempo de criança? Eu não lembro. Eu fui lembrar, a primeira coisa que eu lembrei foi quando o Bento nasceu, nosso irmão, caçula. E eu tinha acho que uns 5 anos naquela época. Eu só lembro dali para frente, dali para trás eu não consigo me lembrar. Agora, essa memória, esse episódio aí, isso aí nunca mais sai da minha memória. Então, antes daquilo ali, eu não lembro de nada. Então, tem gente que diz isso, não, depois da morte vai ser igual aquele tempo de criança, que tu não lembrava nada. Eu não acredito, tanto é que o pastor ainda falou sobre Davi. Davi, por mais que ele achava que estava escondida aquela história dele, Deus trouxe à tona. Então, esse negócio de dizer, pastor, porque se eu sou bonzinho, tal, se eu sou religioso, isso não vai servir. Mas voltando naquilo ali, falasse que muitos dizem que o inferno é aqui mesmo. Aconteceu com Davi. Lembra? Sim. O profeta falou tudo isso para ele. Sim. Ele disse, com a boca dele, ele disse, é digno de morte. Exatamente, ele mesmo se... Mas o Natan depois voltou para ele e disse, não, mas Deus disse que tu não vai morrer. Ele perdoou o teu pecado. Só que aí ele disse, mas da própria tua casa vai vir a espada contra ti. E nós temos a continuação de tudo que aconteceu contra Davi. Sim. O próprio filho deitou-se com as mulheres dele, com as 10 concubinas. O próprio filho teve relações ilícitas com a irmã, né? Ele tirou o filho desse pecado. Tornou-se um inferno. A vida dele tornou-se um inferno. Semeou o mal, colheu, tornou-se um inferno. Coisa tenebrosa. É porque muitas vezes tem pessoas, eu sei que tem muita gente aqui que conhece essas histórias. E tem pessoas... Então, para fechar esse nosso tópico aqui, então, tudo que se planta, se colhe. Deus pode até perdoar. Não tem. É que aquilo que nós comentamos, Deus é justiça. E a justiça tem que prevalecer. Então, esse negócio de criança, porque a morte... Não é não, hein? Não é aquele estágio de quando você não lembra, não, hein? Não vai por esse caminho. Mas é culpado do que faz. Existe... Por isso colocar aqui, sim. a Bíblia diz que o tolo não errará o caminho do céu. Então, rapaz... Tolo é aquele que não sabe o que faz. Ele é débil. Sim, sem entendimento. Fora isso, ele é culpado. Da casinha. Fora isso, ele é culpado dos seus atos. Fora da casinha. Ele tem que pagar por isso. Se o próprio tolo, rapaz, mas tu falando, se o próprio tolo, aquele que é fora da casinha, que o pessoal diz que é fora da casinha, não vai errar, imagina quem é inteligente. Você que está vendo, não é verdade? Inteligente é aquele que espera em Deus. Porque o que se diz inteligente, que mete a mão... Não, e outra coisa também, agora tu puxou o negócio. Esse tipo o filósofo, tipo esse filósofo ali, o francês ali, o René, e o Beckerley, que era o irlandês. Eles, por ser filósofos, teve conhecimento, eles acharam que podiam descobrir alguma coisa sobre a morte. Mas não tem, não. Mas vou falar uma verdade... É que a morte é um demônio, né? Aí eu já não posso. O que Jesus disse? Aí o último demônio a ser vencido vai ser a morte. Verdade. Jesus fala. Isso, rapaz. Olha, tem que estudar mais, hein? É verdade. O último demônio a ser vencido é a morte. E o último obstáculo, rapaz. O último obstáculo a vencer na vida... Enquanto você vive... Enquanto tu vives, só por... a tua carne é que te manda. O último obstáculo não é a enfermidade. Porque a enfermidade, pastor, ela não mata. O que mata é a morte. Daí um dia eu falando isso no meu programa, no programa ali que eu tenho na manhã, né? Daí eu falando, olha, quem mata é a morte, não é o Covid. Eu disse, mas irmão, quantas pessoas tiveram Covid e não morreram?
Então não é o Covid que mata. Inclusive eu tive, né? Então o pastor ele teve. A minha filha também teve. Foi contra o Covid. Quem mata é a morte. Aí foi um choque. Mas puxa vida, claro que é a morte. E é o último a ser vencido não é a enfermidade, é a morte. Você vencer a morte é o sonho de todo ser humano, vencer a morte. E aí nós vamos entrar nessa parte, nós vamos entrar agora nessa parte, né? Verdade sobre a morte. Vencer a morte é o sonho de todo ser humano. Me diga uma pessoa que venceu a morte. Quem foi? Jesus! Foi o único que venceu a morte. Meu Deus, rapaz. Se alegra aí, homem de Deus. Se alegra aí, mulher. Você que não conhece a palavra de Deus, se alegra porque Jesus venceu a morte. Então, veja só. Eu vou ler. A gente tem base bíblica aqui, que está lá em Hebreus 9, 27. O que diz lá em 9, 27? Hebreus 9, 27. 9, 27. Olha lá, pastor. 9, 27 e 28. Olha o que diz lá. E como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que os esperam para a salvação. E isso aí tem algumas verdades fundamentais. Algumas verdades fundamentais para o cristianismo. Uma das verdades e até eu estava vendo, pastor, eu admiro muito o Augusto Nicodemos. Puxa, é uma pessoa muito querida, é um pastor, né, que tem um conhecimento vasto. Então eu estou sempre ali, eu sou seguidor dele, então estava olhando ali, né, as histórias que ele conta. E alguma coisa a gente viu ele falando, né? Uma das coisas. Primeiro, morremos uma só vez. Morremos uma só vez, está descartado, certo? Morremos uma só vez. Após morrermos, vem o quê? Juízo, é o que está ali. Depois que vem o juízo, Cristo morreu só uma vez também. Então ele já venceu a morte, né? E depois ele vai voltar, né? Vai voltar para levar nós, né? Para onde ele estiver, nós estaremos com ele. Então, tendo isso aí como base, a base do verdadeiro evangelho, que muitos oferecem sacrifício pela salvação. E nós vimos muito isso aí, porque a base, só para concluir aqui, a base do evangelho, a base do cristianismo é essa aí, ressurreição de Cristo. Se ele não ressuscitasse, por quê? Porque aí nós voltamos lá que nós estávamos falando, é vencer a morte. Se ele não tivesse vencido a morte, que graça tinha? Mas ele mesmo disse. E o pastor é o último demônio a ser vencido, a morte. Então, só para nós dar mais uma pincelada aqui. Muitos oferecem sacrifício. Isso era natural. Oferecer sacrifício. Nós vemos ali. Mas a Bíblia nos deixa repleto de que melhor obedecer do que sacrificar. Sim, sim. Nós temos regras. Sim. As nossas vidas, elas são completas em regras. Não adianta nós ficar sacrificando. Existe uma sabedoria popular que diz que não adianta dar murro em ponto de faca. Não, com certeza. Só vai se machucar. Não, eles ofereciam o sacrifício pela salvação. Então, o que Deus fez? Deus mostrou que aquilo ali não agradava a eles, não foi? O que ele fez? Ele mostrou um sacrifício só, que foi o próprio Filho. Um sacrifício. Exatamente. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele estava dizendo o quê? A lei humana é essa, você vai nascer e morrer. Uhum. Como Cristo, quando ele ressuscitou, então agora, ele está no Espírito. Sim. O teu revestimento é no Espírito. E a diferença é que tu vai te alegrar para sempre no Senhor. E o ponto de vista pagão, eles se baseiam na verdade, no azar e na sorte, né? No azar e na sorte. O pagão, ele diz que é sorte. A gente já disse que é diferente. É bênção. É Deus trabalhando. E o pagão diz é azar. Azar é quando o diabo trabalha na vida da pessoa. Então, são um ponto de vista bem e depois, este que não vive em prol do querer de Deus, ele sempre tem como os acontecimentos como uma coincidência. E nós cristãos que conhecemos a Deus,
nós temos a certeza da providência. Proveu Deus, porque a nossa vida é controlada por Deus. E baseado nesse ponto de vista que tu mesmo disse aí, que a gente, azar e sorte, eles partem para a reencarnação. Se encarna. Mais para frente diz assim, o começo, meio e fim. Tudo tem um começo, tudo tem um meio, tudo tem um fim. Certo. Né? Isso é evidente. Então, viver uma só vez. Então, é uma só vida. Até nós falamos no início ali, né? Viver uma só vez é uma vida. O cristianismo, ele tem uma morte ordenada por Deus. E não é? Sim. O que Deus disse? És pó. E ao pó voltarás. Então, quem criou a morte, quem ordenou a morte foi? O próprio Deus. Acontece que nós temos as duas forças, o bem e o mal. Deus é o bem, o mal é Satanás. Mas aonde que nós podemos vir a resposta de Satanás? Está na nossa carne. Porque tudo que tu vê no mundo, se o mundo jaz no maligno, atrai a carne. Então o que Satanás quer? Fazer com que você alegre-se somente em ti, na carne, o teu prazer, o teu bel prazer. Mas como Jesus disse, aquele que der a sua vida por amor a mim, ele dará a vida eterna. Então tem que entender assim, a vida eterna, ela faz parte daqueles que se entregam, que se colocam. Sim. Eles começam a viver o porvir. E eles não vivem isto. E é um assunto muito interessante esse aí que a gente está trazendo, porque nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Sim. E o pessoal anda muito assustado com morte. E não adianta, é como eu digo, não vale a pena se perder com a morte. Né? Eu tenho que pensar nisso aqui. Outro detalhe também. Tem alguma coisa? Não. Outro detalhe também. O homem, ele é colocado sobre ele foi colocado sobre um teste no Jardim do Éden. E ele não passou no teste. Porque, sim. Não é verdade? O que Deus disse? Tudo tu comerás. Sim, Deus. Mas da árvore da vida tu não deve comer. Aquela árvore. É que uma tendência do ser humano é ser desobediente. O ser humano, ele não consegue obedecer às autoridades porque ele quer exercer autoridade. Então, sempre que tem uma autoridade sobre ele, ele quer ser melhor ou quer mostrar a sua competência. E ele muitas vezes se alarga nisso. Interessante. O próprio Satanás, ele tinha essa natureza, semelhante, tanto é que ele queria ser maior. E diz aqui também, porque eles dizem não, é um fato, a morte põe fim à existência humana, não existe, porque não volta mais, né? Não volta mais. Essa bobice que depois volta, nós vamos ver isso aí mais na frente. Na verdade, nós começamos a morrer quando nascemos. Com certeza. Se nós olhar assim, todo minuto que passa, ele não volta. Você passou, você viveu. A sua vida é uma vez só. Claro. O único que subiu ao céu é aquele que desceu, Jesus Cristo. Porque ele é Deus, se mostrou como homem, para ensinar o homem, e voltou aos céus. Os demais vivem até o arrebatamento. Então é evidente que a gente já nasceu morrendo. Pastor, tu é maluco? Maluco o quê? É verdade. Nós nascemos. Tem criança que mal nasce, nem nasce. Não chega nem a nascer e já morre, né? Se a visão do mundo, né? E nós morremos, não vivemos mais neste mundo. Morreu, acabou. Pastor, isso é... Claro. Nós morremos, não vivemos mais nesse mundo. Ninguém voltará. Exatamente. Ninguém voltará. Não. Tanto é que ele disse lá quando o camarada lá o rico e o Lázaro morreram, o que ele disse? Deixa eu voltar. Assim, ele disse mais ainda, eu tenho 5 irmãos que quero ensinar eles para não vir para cá. O que então Abraão disse? Não. Eles têm lá Moisés, têm os profetas. Se não ouve os vivos, vão ouvir os mortos. Ou seja, morreu, passou dessa vida. É interessante que para isso existe Deus, né? Para colocar ordem na casa, né? Sim. Porque aí ele diz assim, mas aí eu vou ter que prestar conta para Deus. Com certeza. Se a pessoa se não tivesse Deus, como seriam as coisas? Sim. Meu Deus, andaria de qualquer maneira. É porque Deus é aquele supremo, superior. Ele tudo pode, tudo faz, tudo tem. Acontece que o ser humano não entende isso.
ser humano não pode mudar. Somente Deus muda. Então, Deus muda o seu querer e o querer dele. Então, se ele conseguir te preparar e você realmente te transformasse e agora, então, passasse de um mau caráter a um bom caráter, tu deixou do praticante do mal a praticar o bem, Deus vai mudar a tua situação. Então, você tem que se transformar para Deus mudar. Sim, com certeza. E a gente entende que o corpo tem que entender uma coisa. Quem é cristão e quem não é? O corpo fica na terra. Sim. Mas e a alma? Vai para a presença de Deus. Nós falamos na semana passada, na outra edição, que o diabo se apresentava diante de Deus. Sim. Né? A alma vai para onde? Para a presença de Deus. Ela se apresenta. O camarada morreu, a alma se apresenta na presença de Deus. E o corpo fica na terra. Foi o que nós falamos na edição passada, tocando nisso, que a alegria nossa, ela depende do nosso corpo. Porque como é que você vai se alegrar com o mundo, com as coisas do mundo, se você não está contemplando? Não é isso? Então o corpo contempla o que está ao teu redor, o que você pode ver, pode admirar. Essa é a alegria do corpo. O espírito, idem. Só que o espírito, ele vai se alegrar fora do corpo. Depois que esse corpo liberta, então o espírito volta a Deus e a alegria está ali, adorando a Deus. Essa é a alegria do que ele contempla. Que é a verdadeira alegria, né? Ainda ontem eu estava na casa de um amigo meu, nós estávamos lá assando um churrasquinho, né? Que aqui no sul, para quem não sabe, no sul a gente, se não tiver um churrasquinho, uma carne assada, E nós estávamos conversando e ele falando sobre isso, até eu estava falando alguma coisa sobre isso, fazer alguma pesquisa para trazer para o pessoal, né? E eu falando para ele sobre esse detalhe aí, né? Da morte e tal. Ele disse, mas eu vou saber para onde é que eu vou, pastor? Eu falei, meu amigo, tu já sentiu a presença de Deus? Ele ficou meio assim, tal. Tu já sentiu a presença de Deus? A presença de Deus é a prova viva do que existe céu. Mas como é que eu faço para sentir a presença de Deus? Aí vem esse detalhe, a palavra de Deus. Como é que você faz? Você tem que se aprimorar, buscar, santificar. Então eu vou ter que fazer o quê? Você vai ter que buscar. Digamos assim, eu vou dar meu jeito mais simples, né? Eu desejo comprar um carro tal, do ano tal. O que eu vou fazer? Eu vou lutar, eu vou procurar recursos, eu vou procurar sabedoria. Primeiro eu vou procurar descobrir como é que é o carro, se realmente vale a pena fazer um investimento tão alto num carro desse. E depois, o que eu vou fazer? Eu vou lutar para arranjar recursos para adquirir o carro. Com Deus é a mesma coisa. Você quer sentir a presença de Deus? Você tem que procurar primeiro descobrir. Como é que eu faço para descobrir a presença de Deus? Ele vai me ouvir, ele vai me ver. Depois que você disser, não, realmente tem capacidade de eu sentir a presença de Deus. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou arranjar meios. O que eu vou fazer? Eu vou lutar. Então você vai orar, você vai jejuar, você vai se santificar, você vai se separar. É assim que sente a presença de Deus. Aí foi onde eu falei para ele, sentindo a presença de Deus, tu já vai sentir o céu. Tem lógica? Não é verdade? Porque o céu é para aqueles que alcançam a vida eterna. Isso. E a vida eterna, ela está colocada no teu interior. Uhum. O desejo da carne é vencer a própria carne, Sim. ou seja, o egoísmo, Sim. o egocêntrico. Mas quando você é cristocêntrico, que quer alcançar o céu, nós almejamos o Espírito, porque o Espírito está pronto. Sim, e tem gente, pastor, que se baseia no purgatório. Eu vou dizer uma coisa para você. Não existe vida intermediária, não existe purgatório. Não existe vida intermediária. Morreu, o corpo vai para a terra, o espírito vai para o céu. Mas o livro da vida não está escrito toda a nossa história? Nós temos um livro. Tanto é que a gente sempre ora, o cristão, ele sempre ora assim, Senhor, não apaga o meu nome do livro da vida. Mantenha o meu nome no livro da vida. Porque aquele livro ali, quando você apresentar diante de Deus, aquele livro vai conter a tua história. Exatamente. Vai contar a tua história. Do que você... Não precisa nem você se preocupar em contar para Deus. Não é verdade? Deus é onisciente, né? Está na mão dele. Outra coisa também, que a gente faz menção, né? Outra coisa que a gente faz menção. Nós não nos salvamos. Com certeza.
Nós não temos condições de nos salvar, porque a nossa vida, a nossa existência vem de um pecado, o pecado original. E para desmanchar esse pecado, nós temos que dar a nossa vida para alguém vencer o pecado. Jesus disse, Jesus tira o pecado, e ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem falou isso aí foi? Jesus Cristo. João disse, não foi? Sim, escrito por João. Então. Jesus Cristo. Porque assim, ó, se todos conseguissem pecar, para qual a necessidade de Deus? Então, como Deus é o único e o poder está nas mãos dele, ele conseguiu alguém que venceu ele mesmo. Porque homem nenhum conseguiu. Se homem nenhum conseguiu e ele teve que vir fazer, então só ele pode Porque fazer. o pecado é um poder. É um poder nas mãos do demônio. É um poder. Exato. O pecado é o poder. Né? E não é verdade? Com certeza. Todo o poder foi dado a Jesus porque ele venceu o pecado, a morte, o demônio da morte. Então está escrito que Jesus tira o pecado de muitos, ele não tira de todos. Sim, porque interessante, você tem um livre-arbítrio. Impressionante, né? O que trabalha contra ti é o livre-arbítrio. Sim. Deus lhe deu o direito de escolher céu ou inferno, bem ou mal. Mas tem gente neutra nisso aí. Quem não quer reconhecer, né? Não, quem se acha. Isso, eu digo assim, pastor, neutra que eu digo assim, ele não quer reconhecer o inferno e não quer reconhecer o céu. Ele vai viver esses dias, infelizmente, E não são poucos. Infelizmente, a humanidade, ela quer sempre, o ser humano ele quer sempre se destacar, sempre quer ser o melhor. E ele não lembra que o melhor é Cristo. Porque só ele venceu na totalidade. Quando alguém quer ser melhor que o seu próximo, ele infringe o mandamento que diz amar ao teu próximo como a ti mesmo. Mas aqui, ó, voltando àquele assunto ali de que a pessoa não quer saber do inferno e não quer saber do céu. Eu tomo uma liberdade, né, depois, se tu não quiser comentar sobre isso aí, sobre uma pessoa da família, que até tu escreveu, acho, no teu livro. A hora que a pessoa se decidiu realmente, não, eu vou ter que tomar uma decisão, ou eu quero uma coisa ou eu quero outra, foi quando ela descansou. Estou certo disso? Tá certo. A minha esposa, Clecir, né? Ela tinha um propósito com Deus. Então eu não estou tão errado. Não, ela tinha. Só essa história que o pastor vai contar agora, você vai encontrar no livro Superando o Sofrimento. Tá? Você procure que você vai achar. Na verdade, as coisas complicaram para nós, como estava tudo bem. O nosso filho, o Júnior, que hoje tem 39 anos, ele teve, na época, hoje é fácil, mas na época ele teve um bichinho de pé inflamado, inflamou aquilo ali e não teve, ele teve o tétano, por causa de outro machucado, ele teve o tétano. Sim. Então, nós chegamos perante o médico, ele disse, não tem o que fazer. Não adianta mais nem cortar a perna, porque é tarde. O que aconteceu? Ela fez um propósito com Deus. A minha mãe era crente, entendia, conhecia isso. Ela fez um propósito de se doar para Jesus. E o menino, de imediato, ele recobrou. Só que ela não cumpriu. Então, você vê que ela não cumprindo, ela voltou atrás de algo que ela tinha entregado. Ela entregou o menino. Só que o menino, ele é inocente nisso. Ela é que é responsável. Certo? Até eu tentei, mas ela não continuou. Depois teve um outro fato de que ela mesma, reconhecendo, quando falasse que ela descansou, reconhecendo tudo isso, quando agora ela, já no final dos dias, ela reconheceu e ela mesma disse para mim, não, tu dá o meu testemunho, porque de alguma maneira isso vai fazer com que alguém entenda. Eu fui desobediente e não aceitei. E aí então
ela entendeu que não tinha condições, que não tinha como voltar, que não tinha como consertar, porque ela foi desobediente e ela não quis aceitar a verdade. Então, a mentira prevaleceu, ou seja, o descaso dela de entender que Deus é a verdade, é o caminho e é a vida, e só Ele pode dar ou tirar a vida. Sim. Então, ela pediu para que testemunhasse sobre Sim. isso, e hoje eu uso só os 40 para E testemunhar. eu digo assim que ela ficou, na verdade, eu pelo que eu vi o tempo passar, ela ficou indecisa entre o céu e o inferno. Né? Depois Exato. Então assim, ó, ela não queria morrer, né? Mas também não queria se submeter à ordenança de Cristo. Então, aí ela ficou sofrendo. Às vezes, você vai me entender, calma que você vai me entender. Não tira a sua conclusão precipitada. Às vezes você está sofrendo 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos sofrendo, certo? E você fica naquela indecisão, não quero a ordenança de Cristo na minha vida, ou seja, não quero me submeter ao poder de Deus, às doutrinas da Bíblia, mas também não quero morrer. Aí fica naquele negócio, sofrimento, vai sofrendo, e não morre. Aí um dia alguém diz assim para você, meu Deus, mas que coisa interessante, tu não morre e não te cura. O que está acontecendo contigo? O que é isso? É nesse momento que entra a ação, a palavra de Deus, e isso, o testemunho que o pastor falou. Aí quando a pessoa se decide, você já ouviu falar que alguém vem pela dor? É mais ou menos isso. Não é que seja exatamente isso, entendeu? Mas é mais ou menos isso. Então, toma uma decisão. Nós estamos chegando já no final. Toma uma decisão, né? Tem que tomar uma decisão, porque a religião, pastor, não salva ninguém. O religioso... Só isso, e dá mais um toque ali. As religiões orientais, hinduísmo, budismo, shintoísmo, né, elas pregam muito a pessoa se salvar por si própria. E isso não tem como. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. E as obras sem a fé é morta. E só tem fé quem realmente obedece a Cristo, se entrega a Cristo, se coloca na vontade de Cristo. E a obediência nos mostra que tem cumprimentos a fazer. Se você trabalha numa empresa e essa empresa ela tem cumprimentos, você tem que chegar lá e bater o ponto, por exemplo. Você pode ser o melhor funcionário, mas você diz, não, eu não vou bater o ponto. Você não pode trabalhar nessa empresa. Porque se os outros batem o ponto, por que você não bate? Com Cristo é isso. Ninguém é autossuficiente. Ele tem que submeter... Ele é dependente. Ele tem que submeter ao querer de Deus, porque existe uma justiça e a justiça é para todos. Não, e outro também. Se a pessoa não se colocar na dependência de Deus, ela não consegue vencer a morte. Com certeza. Porque quem venceu a morte foi o próprio Deus. Como é que você vai vencer se ele próprio teve que descer do céu para fazer esse trabalho porque nenhum homem foi capaz? Aí alguém diz assim, mas foi Deus que criou a morte. Por isso mesmo, como ele criou a morte, ele também livra da morte. Exatamente, o poder está nele. Tanto que nós vamos ver que você citou ali que alguém vem pela dor. Isso. E nós olhamos aqui que quem mais sofreu dor foi Jesus. Mas esta dor que ele veio a se doar foi por mim e por ti. As religiões orientais, elas têm uma coisa assim que eles costumam dizer que as pessoas se salvam por si próprio. Sabe, aquela história por si próprio. Por ser bonzinho, como nós falamos no início, e esforço. Cara, isso não funciona. Não funciona. Nós mesmos falamos sobre a força do pecado. E isso vem a calhar. Não tem como. Outro caso também. Nesse caso que eles dizem que o homem coopera com a sua salvação. Tu mesmo estava falando. É que depende de cada um. O livre-arbítrio, ele nos faz isso. Quando nós queremos, nós conseguimos. Através de Jesus, ou seja, nós nos doamos. Jesus disse, aquele que doar a sua vida por amor a mim,
vai ganhar a vida eterna. E aquele que reter a vida, ele vai se perder. Porque quem venceu foi Jesus. Então, exatamente. Então, observe uma coisa, não existe esse negócio de você se ajudar, tá? Não bota isso na tua cabeça que vai ser bonzinho. Eu tive uma experiência, pastor, isso há muitos anos, eu procurava a salvação, eu era uma pessoa... E uma vez eu encontrei uma pessoa que ela era não sei se era Hare Krishna, eu acho que era isso. E ela disse, olha, você morre e nasce de novo. Eu queria me suicidar. Me suicidar para ficar me reencarnando até chegar ao dom perfeito. Vê que isso aí é uma loucura. Coisa dos infernos. Né? Isso não acontece. Nós nascemos uma vez e morremos uma vez. E aquele que provoca a sua morte, ele é digno de maldição, porque ele vai ser amaldiçoado. Ele cometeu pecado contra o seu corpo. Sim, é um homicídio, ninguém pode matar. Não, né? Outros dizem que a obra salva. A obra não salva ninguém. Porque se a pessoa se salva por si própria, então significa que as obras dela salvariam. Mais uma coisa, as obras não salvam. Esse negócio de dar comida, de dar cesta básica, de ser bonzinho, de ajudar as pessoas, isso pode levar a pessoa a se aproximar de Deus. Pela bondade, Deus pode trabalhar na vida da pessoa. Agora, salvar... Quando a pessoa tem um coração voltado para o bem, isso faz parte por agradecimento. Ele está agradecendo porque ele tem, vendo que o outro não tem, então que Deus foi benevolente com ele. Quando ele dá nesse sentido, até a resposta vem, até Deus se agrada. Mas caso contrário, ele fazer isso para dizer que é bom, para fazer uma diferença, ou então para achar que ele vai ser ovacionado, isso só lhe traz prejuízo. Exato. Então, e esse assunto é muito polêmico. Esse assunto é polêmico, o assunto é a vida após a morte. A gente sabe que Jesus foi humilhado. Ele levou a humilhação sua, a minha e a do pastor, para salvar a sua vida. Então, eu quero concluir dizendo assim, coloca o teu futuro na mão de Deus. Coloca. Jesus, ele tirou o poder do pecado. Sim. Jesus tirou, o pecado não tem poder sobre a tua vida. E nós estávamos falando aqui fora, em off aqui, sobre esse detalhe, que, até eu estava falando com o diretor aqui, com o Josué, sobre qual é o detalhe. É assim, o salário do teu trabalho, o que é? É o dinheiro. Quando você trabalha, termina, é o dinheiro. Se você for mal trabalhador, você vai ganhar pouco. O salário da vida é a morte. O salário do pecado é a morte. Né? Salário do pecado. Então, para nós concluir, Jesus tirou o poder do pecado. Jesus ele tem todo o poder, né? Todo o poder para te levar de volta ao céu, ao teu habitat natural. É porque, na verdade, o próprio Jesus disse que o último demônio a ser derrotado é o demônio da morte. E quando Jesus fez isso aqui, então todo o poder veio para Jesus. Não existe poder fora de Jesus. Portanto, todo o poder está em Jesus. Exato. E ele está tirando o poder do pecado da tua vida. E digo mais. Pastor, eu não sei quando é que eu vou me sentir salvo. O dia que você odiar o pecado. Verdade. Porque o bem, ele sempre vai odiar o mal. O bem sempre vai ser contra o mal. Então, se você pratica o bem, você não vai praticar o mal. Entendeu? Então, se você odeia, concorda comigo, pastor? Se você odeia o pecado, você já está se sentindo salvo. Exatamente. Não é verdade? É mais ou menos isso aí. Então, para nós concluir... Não seja bonzinho, seja bom, né? Exatamente. Para nós concluir aqui, Então, vida... A vida após a morte existe? Sim. Existe. Com certeza. Não se desespere. Mas como é que eu faço? Aceite Jesus na tua vida e passa a odiar o pecado. Tá certo? Deus abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de se inscrever, de botar o seu comentário, não é verdade? É muito necessário. Isso, você colocando o seu comentário, você está nos ajudando a fazer o programa. Nós precisamos do seu comentário, tá bom? Mas não esqueça de se inscrever, de dar o seu like aí. Vamos em frente!
Nossa terceira edição está acabando agora. Que Deus te abençoe. Eu quero também agradecer em nome do Ministério, em nome do pastor Tomé, que é o nosso presidente da missão, e pedir a você que faça esse favor para nós, se inscreva. Ao se inscrever, você está nos ajudando a estar contribuindo com as nossas pretensões de alcançar muito longe. Faça isso e Deus te abençoe.